Olá pessoal, quem fala com vocês é o professor Marcos. Estou trazendo hoje aqui a correção comentada do módulo 19 de Ciências Sociais, a política como contrato social, Thomas Hobbes e John Locke. Vamos lá então. Explique o aspecto comum às diferentes teorias políticas contratualistas. Bom, pessoal, se nós estamos falando de filósofos contratualistas, nós estamos falando de filósofos que nas suas teorias, eles de fato falam do contrato social. O que seria esse contrato social? De maneira geral, é onde começa a ocorrer, né, dali para frente, a sociedade politicamente organizada. Por quê? Porque os seres humanos eles abdicariam da sua liberdade que o direito de natureza provém, seja, no caso de Hobbes, para garantir aí uma vida digna, porque para ele, né, o estado de natureza seria um estado de guerra de todos contra todos, seja para Locke, para garantia dos seus direitos, como ele fala, né, o direito à liberdade, à propriedade e à vida. Então, para os teóricos contratualistas, a natureza humana ela não comporta a sociedade política, diferentemente do que a gente já viu, né, que falava que a sociedade política ela era algo natural dos seres humanos. Aqui não é. É uma criação artificial, porque a partir daí eles vão criar a sociedade política, né, transferir os seus direitos, né, para o Estado, digamos assim, onde o Estado vai organizar a sociedade de fato de forma política. Então, o poder político ele resultaria de um contrato social que seria estabelecido para quê? Superar dificuldades da condição de natureza. Em outras palavras, a sociedade politicamente organizada é uma realidade artificial, como eu disse para vocês no começo da questão, ok? Vamos aí para o exercício 2. Né? Segundo a filosofia política clássica, mesmo considerando a diversidade de concepções de contrato partilhada por seus três representantes, Hobbes, Locke e Rousseau, que a gente vai ver adiante, a constituição do Estado civil ou sociedade política marcaria uma ruptura profunda no ordenamento da sociedade humana. Com base na ideia de contrato defendida por esses autores, é correto afirmar que a constituição do Estado Civil ou sociedade política representaria, letra A superação do estado de natureza, né? Se nós vemos em Hobbes, né, um estado de natureza caótico, de guerra, e em Locke nós vemos um estado de natureza até que pacífico, mas que onde os seres humanos eles teriam os seus direitos, né, básicos violados, né, que propriedade, liberdade e o direito à vida, o contrato social ele surge para superar, né, esse estado de natureza, as dificuldades que o estado de natureza traz, e a partir dali, vivendo numa sociedade politicamente organizada, teria-se sim, aí sim uma vida digna, né, uma vida onde se tivesse condições de se viver, ok? Então, o nosso gabarito é aqui a letra A superação do estado de natureza. Exercício de número 3, tá? Segundo Thomas Hobbes, o estado de natureza ele é caracterizado pela guerra de todos contra todos, porque não havendo nenhuma regra ou limite, todos têm direito a tudo, o que significa que ninguém terá segurança de seus bens e de sua vida. A saída dessa situação é o pacto ou contrato social, uma transferência mútua de direitos. A partir daqui, pessoal, a partir do ponto onde se funda o contrato social, o pacto social, né, transfere-se, né, então esses direitos para o Estado, né, o Estado vai organizar a sociedade politicamente. Então, o nosso gabarito é a letra B, que vai falar aqui, ó, pelo pacto social, a multidão de indivíduos passa a constituir um corpo político, uma pessoa artificial, o Estado, na concepção de Hobbes, um Estado que ele tem que ser forte, um Estado que tem que estabelecer aí a ordem, né? E que se for preciso fará uso da força pública para isso. Então, o nosso gabarito aqui, letra B, lembrando que para Hobbes, né, o estado de natureza seria um estado caótico, um estado de guerra de todos contra todos, né? E aí os seres humanos, né, os indivíduos, eles transferem, né, eles abdicam dessa liberdade que o estado de natureza ele oferece para viver uma sociedade politicamente organizada, porque aí não teria sua vida ameaçada constantemente por outros indivíduos que, por sede de poder, ameaçariam, né, nessa competição em busca do poder, ameaçariam
os indivíduos de modo geral da sociedade. Né? Todos estariam ameaçados por todos, digamos assim. Seria de fato uma guerra de todos contra todos. Exercício de número 4 vai falar o seguinte, pessoal. Em sua conceituação de natureza humana, o filósofo John Locke afirma que, pessoal, para o Locke, né, ele vai falar que a natureza humana ela define-se pelo reconhecimento racional do quê? Daqueles direitos. O direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade de cada indivíduo. Inclusive, o ser humano seria capaz de reconhecer esses direitos também nos seus semelhantes, e não apenas em si próprio, né? Então, o nosso gabarito, em sua conceituação da natureza humana, o filósofo John Locke ele afirma que, letra C, o ser humano é naturalmente senhor de sua vida e de sua pessoa. Ok? Essa é a nossa resposta, né? As outras questões, ó. A condição de natureza não comporta propriedade privada de riqueza, está errado. A guerra generalizada é uma característica da humanidade natural. Aqui a gente está falando de Hobbes, guerra generalizada, todos contra todos é Hobbes, não é Locke. O homem natural é um ser puramente instintual, desprovido de razão, errado. E a humanidade não se diferencia do conjunto da animalidade, também errada, né? O nosso gabarito letra C, ele até traz o complemento, para Locke, a natureza humana define-se pelo reconhecimento racional do direito à vida, propriedade e à liberdade. Aqui, né, nós temos aí uma visão liberal, né, que é essa visão que Hobbes nos traz. Exercício de, então, gabarito letra C. Exercício de número 5, para Hobbes, a condição de natureza seria insuportável. Para Locke, existiriam inconveniências, aquilo que fogem às regras, na condição de natureza. Explique a diferença entre essas concepções. Bom, vamos lá. Para Hobbes, a propensão natural dos seres humanos para a guerra generalizada inviabilizaria todas as realizações humanas, ou seja, você viveria ameaçado o tempo todo. Tá? Por outros seres humanos. E aí você precisa que algo garanta, né, a condição de vida. Tá? Então, inviabiliza todas as realizações humanas. E a vida seria acentuadamente insegura na condição de natureza. Isso é insuportável. Não teria como se viver nesse estado de natureza. Tá? Para Locke, diferentemente, a condição de natureza seria relativamente pacífica, mas seriam marcadas por eventuais desrespeitos, como eu disse para vocês, as inconveniências, né, que fogem às regras, desrespeitos aos direitos naturais, gerando certos inconvenientes, como eu acabei de dizer para vocês. Ok, pessoal? Dessa maneira aqui, nós fechamos, né, a nossa correção comentada do módulo 19, e qualquer dúvida me manda mensagem, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço, até a próxima, gente!